Ela nasceu em 1934, em Forquilinha. Forquilinha é um município recém-criado, com 25 anos, saiu de Criciúma, no sul de Santa Catarina. E uma característica que foi o pai dela que, junto com outros, fundou esse município. Saíram de uma região de muitos morros, para onde os alemães foram, né? E que o pessoal brincava que para plantar naqueles morros tinha que plantar com espingarda e colher com laço, né? Porque é tão difícil. E então ele pegou essa área plana, né, na beira do rio Mãe Luzia, e fundou essa cidade. Família de pioneiros, né? Era uma família humilde? Então, família trabalhadora. O pai dela tinha a quarta série, mas era um empreendedor já para a época, tinha as suas fábricas lá de queijo, de coisas, olaria e tal, que ele foi construindo, né, para o desenvolvimento desse município. Zilda Arnes Neumann teve uma infância simples em Santa Catarina. Uma das distrações era acompanhar a mãe, que atuava como uma espécie de agente de saúde na época. Ela contava dessa infância para vocês? Ah, sempre contava. Desde que pequenininha tinha que ficar segurando o rabo da vaca enquanto os outros tiravam leite para não ficar, quer dizer, era uma maneira de participar e de se envolver no convívio familiar. Então, esse também é um outro cuidado que se deve ter em relação à cultura, né? Porque, às vezes, a obsessão de que a criança tem que ficar afastada da família enquanto a família está fazendo o seu dia a dia, o pessoal da criança fala que não, se a mãe está lavando a roupa ali, põe um paninho em um potinho d'água e a criança brinca também de lavar o seu paninho, aprende na convivência, né? Assim como a mãe falou que aprendeu lá no tirar leite, outros fazem nessa atividade diária. Então, a criança estar no ambiente de trabalho da mãe, desde que a gente consiga preservar a segurança, é muito importante para o desenvolvimento e para a manutenção da cultura. A religiosidade também foi parte significante da vida em família. Calcada nos valores cristãos, curiosamente, 5 dos 12 irmãos tornaram-se religiosos. Ela dizia que queria ser religiosa. Até quando meu pai foi pedi-la em namoro, ela ficou em dúvida para responder, porque ela queria ser freira e tal. Mas, e a dúvida também, todo o resto da família praticamente foi professor, né? Com exceção de 2 engenheiros. E, em 13, né? Um dos irmãos é o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo emérito de São Paulo. Dom Paulo foi quem apoiou Zilda Arnes na decisão de cursar medicina. E ela resolveu fazer medicina, até Dom Paulo conta que o pai dela, meu avô, né, foi resistente, porque não era uma profissão para mulheres, né? Mas a mãe dela era parteira, usava as plantas medicinais, fazia as coisas na comunidade e ela quis. E quando Dom Paulo, então, voltando da Europa, onde ele fez o doutorado, ainda padre, né, conversou, pai, mas olha, lá na Europa agora as mulheres já fazem, isso já é uma profissão do futuro. Teve um papel importante aí. E, salvo engano, eram 4 ou 6 mulheres em uma turma de 60, 80 na faculdade na época, né? Não foi fácil ser uma das 6 mulheres em meio a 114 homens durante a faculdade. Em entrevista certa vez, ela comentou: "Um professor me reprovou no primeiro ano. Bem eu, sempre uma das primeiras da sala. Ele dizia que era absurdo uma mulher cursar medicina, mas virei pediatra, justo a matéria dele." No mesmo mês em que terminou o curso, em dezembro de 1959, ela se casou com Aloísio Bruno Neumann. O marido sempre apoiou Zilda nos estudos. Em 72, por exemplo, ela cursou especialização na Colômbia. A mãe foi em 72 ou 73 fazer um curso na Colômbia. Quer dizer, ficou ele com 5 crianças em casa, tomando conta, e ela passou 3 meses na Colômbia. Em 77, um ano inteiro de saúde pública, ela chegava no sábado, ia sábado de manhã cedo e saía no domingo à noite. E ele contornando toda a família, são 5 filhos e tal, para quê? Para que ela tivesse essa oportunidade de estudo. Ele era diretor de faculdade e tal, mas criou esse ambiente propício para que ela se desenvolvesse. Então, por isso eu admiro muito o meu pai, né? Porque ele podia ter tomado conta da carreira dele, como era muito costume na época, deixado a mulher dentro de casa ou fazendo dentro do seu limite, e ele, pelo contrário, procurou sempre desenvolver para que a mãe tivesse as oportunidades de crescimento.
Com diversas especializações, o primeiro emprego de Zilda na saúde pública foi na Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Ela sempre fala que ela rezou muito e a notícia do emprego veio no dia de São José, 19 de março, né? Que ela marcava bastante, que ela fez o concurso público para a Secretaria de Estado. Mas ela trabalhou primeiramente no Hospital César Perneta, o Pequeno Príncipe aqui de Curitiba, por diversos anos. E depois passou para Sazalates, que era uma rede de postos de saúde. O município não possuía o sistema de saúde, mas existia essa, que seria chamado hoje de ONG, que tomava conta desse processo. De certa forma já começava ali um trabalho mais em campo, né? Mais fora dos hospitais, de certa forma. Era sempre posto de saúde, clube de mães, né? O ensino das mães já começou ali. Ela já pensava nessa época em um atendimento mais humanizado, um contato mais direto com as pessoas? Também de pequenininha acompanhava a mãe nas férias, né? No processo, sempre dos clubes de mães, que ensinavam pintar o prato, isso, aquilo, mas aproveitava aquela oportunidade também para conversar sobre saúde. Aleitamento materno, combate ao fumo, eram as grandes bandeiras da época. O marido, Aloísio, não viu a pastoral nascer. Em 1978, Zilda fica viúva. E com isso, uma nova rotina se instala na família. Mudou bastante. Mudou bastante porque o Estado tem umas coisas diferentes, né? Que na época você se aposentando ganhava mais do que trabalhando. Então, porque tinha o cargo de chefia que ocupou e mais um plus. Então, ela acabou pouco depois se aposentando quando concluiu e daí começou a questão da pastoral da criança. Com ele teve 6 filhos. Marcelo, que morreu 3 dias após o parto. Rubens, Nelson, Heloísa, Rogério e Silvia. A caçula faleceu em um acidente de carro em 2003. Focada no trabalho, ela nunca deixou de ter os momentos de lazer. O normal da mãe era trabalhar de manhã e à tarde, né? E à noite ainda atendiam os pacientes que vinham em casa. Esse foi antes da pastoral da criança. Daí depois com a pastoral da criança, os filhos já estavam um pouco maiores, então primeiro muitas viagens até Londrina, Florestópolis, onde começou, e depois para o Brasil afora, né? Agora o que ela marcava muito era a época de férias. Então, Natal, o mês começando com o Natal, era sempre com a família reunida. E ultimamente, então, ela mudou de Curitiba para Campo Largo, onde era a família do meu pai, e todos os filhos estavam morando ao redor. A determinação consolidou o trabalho da pastoral da criança. 10 anos depois da fundação da pastoral, que começou na pequena Florestópolis, no Paraná, ela alcançou todo o Brasil. 57 mil voluntários já trabalhavam nas comunidades. No discurso dos 10 anos, Zilda escreveu: "E a semente da pastoral da criança foi se estendendo, de forma lenta e sempre. A cada mês, em mais comunidades, essa árvore crescia. Apesar de brotar tão bem, regada por sol e chuva, o diabo continuava tentando e perguntava irônico: como implantar a pastoral nesses bolsões de miséria, quando nelas você não encontrava líderes da igreja e que muitas vezes sobrevivem da prostituição do corpo ou da alma, em nome da miséria?" Mesmo assim, ela persistiu sempre com a mesma ideia. O trabalho que dá melhor resultado é aquele que se faz com a criança, o adolescente e a mulher, na sua própria família, na comunidade, de forma ecumênica. Se todas as comunidades carentes tiverem lideranças comunitárias capacitadas, exercendo a fraternidade cristã, o país será outro. A seguir, quais eram as ideologias de Zilda Arnes? E qual a reação dela quando recebia prêmios e também críticas? Ela viu que o Estado pode fazer diferença. Então ela acreditava muito na diferença que o Estado podia fazer na melhoria do país.